E segundo o livro de Lucas, Lucas capítulo de número 15, Lucas 15, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11, que fala do filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Diz assim a palavra do nosso Deus: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desprezou a sua fazenda, ou seja, a sua herança, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de chamar teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-o, e põe-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. E trazendo o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Eu li o livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo de número 24. Amados, aqui o Senhor Jesus nos faz uma parábola. A parábola é uma comparação. Ele compara que tinha um certo homem que tinha 2 filhos em sua casa. Na casa do pai, quem morou com seus pais sabe que quando era criança, ou quando tempo de criança até com uma certa idade, que morava com seus pais, tinha tudo na casa do papai e da mamãe. Tinha comida, tinha água, tinha roupa lavada, boas conversas, não se preocupava com nada. Eu digo para o meu hoje, não trabalha, dorme até umas certas horas, mas o pai tem que correr atrás, não é isso? Trabalhar absolutamente, né? Dia a dia, na luta da vida, para que dê o melhor para os seus filhos, sim ou não? É assim que o pai faz? É assim. E esse homem, o mais novo, creio que ele tinha de seus 18 a 21 anos no máximo, ele resolve requerer a sua herança. Então, se era uma fazenda que ele não poderia dizer que ele era muito rico, tinha muita condição financeira. Quando o filho mais novo diz para o pai: pai, eu quero a minha parte da herança, ele imediatamente mata aquele pai. Porque um pai não pode dar uma herança para o filho vivo. Não pode, não existe isso. Depois que o pai morre, sim, fica a herança para os filhos. E aquele homem, ele pega o choque. Quando o seu filho mais novo chega para ele e diz: eu quero a minha parte da fazenda, aquilo que me pertence, que eu vou cair no mundo, vou viver a minha vida, vou curtir a minha vida, como o jovem de hoje diz. Ah, mamãe quer me prender, papai quer me prender. Não, eu tenho que viver a minha vida, porque a minha vida tem que alçar voos, não é isso? A gente já fez isso também. Mas ele não sabe, irmão. Eu costumo dizer que o pai dá conselho, a mãe dá conselho, mas filho quer ouvir? Não quer. Mas eu digo, quando o pai não ensina e a mãe não ensina, o mundo ensina. O mundo ensina do seu jeito, da sua forma, e o mundo cobra.
As pessoas cobram. Talvez aí você diga para você mesmo: não, irmão, o meu Deus é meu dinheiro, o meu Deus é isso, é aquilo. Não, não é. Talvez diga: não, irmão, eu sou feliz vivendo a minha vida do jeito que eu vivo. Como o irmão agora há pouco falou, na cachaça, na droga, na maconha, nisso, naquilo. Não estou fazendo apologia aqui não. Talvez você diga: não, a minha vida eu sou feliz nisso. Não é felicidade. Talvez tenha uma ilusão de um pouco de felicidade, momentos felizes, mas você não é feliz completamente. Só é um que é feliz, chamado Jesus Cristo. Esse sim você é feliz. Mas eu não estou te prometendo aqui que tu vai ter uma vida regalada, uma vida de bonança. Não estou te prometendo isso não. Eu estou te prometendo sim que Jesus promete para aquele que é fiel a Ele ter uma morada no céu de glórias. Porque aquele disse: no mundo tem as aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E você não vai ser também. Mas voltando aqui para o texto. Então aquele jovem pega a sua herança, vai embora, vai para uma cidade distante, onde não conhecia ninguém. Com o bolso cheio de dinheiro, ele disse: eu sou rei aqui, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Vou fazer tudo aqui que me dá na telha. E a Bíblia diz que ele gastou o seu dinheiro dissolutamente, viveu a sua vida dissolutamente. Prazeres que o homem acha que é bom, porque o pecado é bom. Se o pecado não fosse bom, ele não existia. Mas a minha Bíblia diz, e a tua também diz, em Romanos 6, capítulo número 6, versículo 23, diz: fala do pecado é amor. Não tem por onde eu me correr não, irmão. Se ele se abraça com o pecado, a tendência dele é morrer. Primeiro, uma morte espiritual com Deus, que ele não tem ligação nenhuma com Deus. E em segundo, pode ser morte do corpo, da carne, porque ele pode ser ceifado a qualquer hora. E nós sabemos de notícia aqui, nesse local chamado parque, que já aconteceu muitas vezes isso. Então esse jovem pega seu dinheiro e vai embora. Da casa do papai, não tinha tudo na casa do papai. Quando Jesus falou isso, ele está comparando o homem com o reino do céu também, irmão. Muitas vezes pessoas que nós conhecemos que estavam na casa de Deus, mas resolveram dar uma volta pelo Egito. Resolveram dar uma volta lá no mundo. E o mundo não brinca, irmão. O mundo cobra. Ele cobra. E o preço é caro. Quero dizer isso. Então o dinheiro acaba. Eu quero fazer uma prova contigo agora, irmão. Se você tiver dinheiro no teu bolso, se tu diz assim: eu tenho dinheiro, bate no peito e diz: tenho dinheiro, mas cai doente para ver se tu tem amigo, e acaba o teu dinheiro para ver se tu tem amigo. Eu duvido que tu tem amigo. Tu não tem amigo. Talvez o único amigo teu seja tua família, que muitas vezes tu esnobou, tu deixou para trás, porque tu batia no peito e dizia: eu tenho. Cai doente, deixa ele cair doente para ele ver. Então aquele jovem, ele se vê numa situação dessa, onde não tinha nada para botar no seu estômago, porque fome, ela dói. Ela dói. A fome dói. E aí, a Bíblia diz que ele foi apacentar porcos, irmão. Meu irmão, aquele cheiro suave, né? De porquinho, né? A carne está preparada, mas quando ele está sujo, o bicho é morrinha, rapaz. Demais. E aquele jovem foi para ali apacentar porcos, dá de porco. O cara que tinha tudo na casa do seu pai, não faltava nada. Porque desobediência. Desobediência. Porque Deus está mandando fazer aqui. Não. Deus, desse jeito eu não quero. Eu quero do meu jeito. Se não for do meu jeito eu não quero. Então vai. Vai. Até tu pegar, ó, chicote, muita taca, aí voltar para a casa do papai. Mas aquele jovem, irmão, ele tem uma atitude que muitas vezes o inimigo não vai deixar você ter essa decisão. Quando aquele jovem, ele não tem mais nada, ele diz, a consciência dele lembra da onde? Da casa do pai. Porque ele sabia, irmão, ele tinha certeza que se ele voltasse para a casa do pai, eu duvido o pai rejeitar o filho.
Ou uma mãe rejeitar o filho. Não rejeita, mesmo ele sendo errado. Mesmo nos seus erros, uma mãe ou um pai não rejeita seu filho. E a Bíblia diz que aquele jovem cai na consciência e dizer: rapaz, mas primeiro ele pensa: quantos trabalhadores do meu pai tem muito em abundância? Então aquele homem era rico, irmão. Rico, muito rico. Mas ele diz: vou para a casa do papai. Vou voltar para a casa do pai e direi para ele: pai, não sou digno de ser chamado mais teu filho. E a Bíblia diz que aquele jovem foi, irmão. E o pai dele, irmão, o texto diz que o pai dele o viu de longe. Então significa que aquele pai estava sempre olhando para o caminho para ver se seu filho voltava. Quanto tempo se passou? Pastor, eu não sei. A Bíblia não fala quanto tempo, se foi 1 ano, se foi 10 anos, se foi 20 anos, não fala. Mas passou-se um tempo. Mas aquele pai todo dia olhava para o caminho para ver se seu filho voltava. Mesma coisa Deus, irmão. Deus está te chamando de volta. Deus marcou um encontro contigo hoje, nessa noite aqui, irmão. Ele está te chamando de volta. Ele está te chamando de volta. É mesmo. Mas você ainda está dizendo: não quero voltar para a casa do pai. Na casa do pai tem regra. Na casa do pai é desse jeito. Na casa do pai é do jeito que o pai manda. Eu não quero obedecer pai. Ah, está aqui. Lamentavelmente muitos estão dizendo isso hoje. Nesse momento. Na casa do pai eu não quero. Deus te abençoe. Na casa do pai tem regra. E tem, irmão. Tem regra na casa de Deus. Amém. Deus tem regra, irmão. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. A Bíblia diz que Deus, Ele ama o pecador. Não ama? Ama. Mas Ele abomina o pecado, irmão. É. O pecado é que faz separação entre mim e Deus. É o pecado, uma coisa chamada pecado. É. Então eu tenho que ter consciência disso, irmão. E aqui, voltando para o texto, o pai olha aquele jovem todo dia, olhando para o caminho, esperando aquele jovem vir. Quando eles olham aquele jovem vindo, aquele filho vindo, ele corre à frente. Talvez o pai carrancudo ficava aqui sentado, esperando ele chegar e dizer: rapaz, não te disse isso. Não. A Bíblia diz que aquele pai corre junto daquele filho, abraça e o beija. Amados, hoje Deus está te convidando dessa forma. Amém. Deus quer te dar um abraço, irmão. Deus quer te colocar nos braços dele. Amém. Mas infelizmente ainda o pecado ainda está fazendo a separação entre você e Deus. Amém. E você não tem consciência disso? Tem! Tem, porque você já conheceu a verdade. Você já leu, você já esteve na casa de Deus. Você já esteve na casa do pai, mas resolveu sair. E aquele jovem, voltando para o texto, chega: pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos seus trabalhadores. Aquele pai poderia fazer isso, não poderia? Sim. Mas era filho. Era filho daquele homem. Era filho, irmão. E como eu disse, o pai não rejeita o filho de jeito nenhum. Mesmo nos seus erros, nas suas falhas. E a primeira coisa é que aquele jovem deve ter chegado todo rasgado. Viajou talvez dias para chegar naquela cidade de volta, sem sandália, tudo rasgado. Quando o pai vê, pede um anel, uma sandália, melhores roupas que ele tinha para colocar naquele filho. Hoje Deus quer fazer da mesma forma comigo e contigo. Mas eu estou dizendo: não quero. Eu prefiro ficar nos meus trapos. Eu prefiro ficar no meu jeito da sarjeta. E o diabo está batendo palma. O inimigo da nossa alma está batendo palma quando você diz: eu rejeito a Deus. Eu não quero as coisas de Deus. Porque na Bíblia diz, meu irmão, que nesse mundo só há dois segundos. Só há dois mandando. Um chama-se Deus, Pai, Jesus de Nazaré. Esse é soberano. Amém, Jesus. E o outro é o inimigo de nossas almas que age na terra, que chama Satanás.
Está escrito. Então, se você não serve um, você serve o outro. Não tem meio termo aqui não, irmão. Pastor, que isso é verdade, irmão. Se você não serve a Deus, você serve o diabo. É a Bíblia que fala isso. Mateus 6, 24. Então nós estamos sendo bem claros, irmão. Aqui a gente fala que a Bíblia requer, pede. Aqui não tem meio termo, não tem meio termo, não tem não, irmão. A Bíblia não tem meio termo, ou é sim, ou é não. Ou serve ou não serve. Então aqui, voltando para o texto. A Bíblia diz que aquele pai pega as melhores roupas, bota o anel, a sandália, chama seu servo, diz, olha, pode me matar aí o melhor boi que tem nessa fazenda. Amém, Jesus. Melhor cevado, pode matar, é o que estou mandando, é o que tem. E a Bíblia diz, irmão, que eles começaram a se alegrar. Oh, glória a Deus. Se alegrar, irmão. A Bíblia diz, irmão, Filho que estava que morto. Deus, ele disse que o pastor ele deixa 99 ovelhas no aprisco e sai para buscar uma perdida. Amém, Jesus. Fecha no céu como um pecador se arrepende. Só. Então eles começaram a se alegrar, irmão. Aquele filho estava perdido, irmão. Estava perdido. Porque, como eu disse, o mundo ele vai te ensinar. E de uma forma que é muitas vezes drástica. Muitas vezes não tem mais volta. Mas na casa do Pai há fartura de alegria. Eita glória. Na casa de Deus há fartura de alegria. Amém. Mas ainda você ainda não entendeu isso. Sabe por quê? Porque, como eu disse antes, as coisas do mundo ainda te cegam. As coisas do mundo ainda te prendem. As coisas do mundo ainda chamam a tua atenção. E a Bíblia vai me dizer que nós temos que buscar primeiro, irmão, é as coisas de Deus, é as coisas dos altos. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas não serão acrescentadas. Então, meus amados irmãos em Cristo Jesus, você que está ao alcance dessa voz, talvez você diga hoje, você não quer reconhecer como aquele jovem reconheceu, a voltar à casa do papai, a casa de Deus, porque Ele requer que você tenha consciência do que você está fazendo hoje, na tua vida que está levando hoje, para não dizer um dia que aqui ninguém me falou, que aqui ninguém me pregou, que aqui ninguém me avisou. Não, essa ideia aqui está te avisando, ela está te alertando, para que naquele grande dia tu não diga, não foi ninguém no meu encontro me avisar. Estamos te avisando por causa disso, irmão. Então esse jovem, ele tem consciência de que a casa de pai é a melhor coisa que ele fez. É O verdade. retorno para a casa do pai. Então eu te convido hoje, nesta noite, você que está ao alcance dessa voz, você que um dia esteve na casa de Deus, mas que resolveu, não sei por qual motivo, dar uma volta no mundo, os prazeres do mundo te prenderam. Eu te convido hoje nesta noite, irmão, é você ter a tua consciência e dizer, voltarei para a casa do Pai. Eu quero te dizer, irmão, que a porta da graça ainda está aberta. Amém. Mas um dia ela vai se fechar. Ela está se fechando. E a Bíblia vai me dizer que nós temos que entrar pela porta estreita. Olha o caminho que tu está levando aí, irmão. Olha o caminho que tu está andando. Porque a minha Bíblia diz que nós temos que entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que leva à perdição. E muitos são que entram por ela, sabe por quê? Prazeres do mundo. Prazeres que o mundo te oferece. Agora eu quero te alertar, cuidado com esses prazeres. Cuidado com eles, porque eles podem te levar à morte. Meu Deus. Essa é a palavra que eu tenho para mim. Salve este lugar, sabe Jesus. por quê? Porque nós temos que nos converter todo dia. É. Nós temos aqui a nossa vida todo dia, diante de Deus.
Então, vou estar orando, agradecendo a Deus. Amém, E Jesus. vamos dar prosseguimento nesse trabalho. Amém. Deus possa abençoar a todos. Amém? Fala, Deus é eterno Pai. Deus, Deus Santo. Mais uma vez eu quero te agradecer pela tua misericórdia, Sim, meu na Pai. minha vida. Sim, meu Pai. Manda a vida de todos que estão aqui. Quero te agradecer pela vida de cada um neste Pai, como já foi orado pela vida deles, Pai. Só tu pode entrar onde o homem não pode entrar, que é no coração do homem, Deus. Faz morada, Senhor. Mas que esse povo, Pai, venha abrir seu coração diante de ti, Deus, para que tu possa entrar, porque a tua palavra diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei, serei com ele e ele comigo. Então, Deus, que essas pessoas que ouviram essa palavra, que tiveram na tua casa por algum período, Deus, que eles tenham consciência, Pai, de voltar para a casa de Deus, para voltar para a casa do Pai. Assim como esse filho pródigo fez, que ele caiu na sua consciência e dizer: voltarei para a casa do Pai. E que essas pessoas, Deus, que dentro da tua casa, volte enquanto a porta da graça está aberta. Assim eu quero agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.